Tolerância e simpatia, parte 1. Para que a gente possa tolerar os nossos irmãos, sobretudo aqueles que se afiguram para nós os mais difíceis, necessariamente para que eu me veja emocionalmente conectado com a virtude da tolerância, eu preciso estar sentindo afinidade por aquela criatura? Eu preciso de fato estar me simpatizando com ela? Sentir o sentimento de simpatia? Será que uma coisa necessariamente está ligada à outra, tolerância e sentimento de simpatia, de afinidade? De maneira que, por exemplo, se eu não estiver sentindo simpatia, não estiver sentindo nenhuma afinidade por aquela criatura difícil que eu estou tolerando, na verdade eu estou sendo intolerante. Se eu não sentir afinidade, não estou me sentindo simpático a ela, eu estou sendo intolerante. Existe necessariamente esta ligação? Por exemplo, espíritos puros, quando toleram espíritos mais atrasados que eles. Esses espíritos puros, naturalmente, para eles tolerarem essas criaturas, visto que já tem essa virtude edificada dentro deles, para que eles possam tolerar esses irmãos, eles sentem simpatia, eles estão simpáticos, são afins a essas criaturas que eles toleram? Bem, essa gama de questionamentos nos suscita uma porção de reflexões, sobretudo a principal delas é sobre como que o Espiritismo trata essa temática da simpatia entre os espíritos. Então, para que a gente possa responder da melhor maneira possível esses questionamentos, vamos dividir em 2 vídeos essas nossas reflexões. O primeiro, que é este aqui, vamos falar em linhas gerais o conceito de como que o Espiritismo avalia a simpatia entre os espíritos e a relação da tolerância com essas entidades. Em um segundo vídeo, vamos estudar mais detidamente como que o Espiritismo trata a temática da simpatia entre os espíritos. Então vamos lá. Quando a gente pensa em simpatia, naturalmente a simpatia ela é um efeito do magnetismo de um espírito para outro. Por exemplo, eu tenho uma porção de inclinações e gostos. Eu tenho as minhas peculiaridades da minha personalidade. Pode ser que tenha outro irmão aqui que tenha outras peculiaridades, outros gostos. Então, eu tenho um magnetismo, essa criatura tem outro magnetismo. Quando a gente se relaciona, pode ser que não surja uma boa relação do nosso magnetismo, o meu e o dessa outra pessoa. Então, eu naturalmente não vou ter afinidade, não vou ser simpático a esse espírito. Porém, no campo da afetividade, eu posso tomar a decisão de me forçar a me conectar com aquele irmão para que eu possa aprender a ser tolerante, para que eu possa desenvolver virtudes e me aprimorar na fineza do sentimento do amor. É uma decisão do campo da afetividade. Mas, pelo nosso estágio evolutivo, no nosso grau evolutivo, cada um está em um degrau, a gente naturalmente vai brotar um magnetismo e se eles não baterem, não há afinidade. Portanto, responder a pergunta, para que eu possa tolerar alguém, eu preciso naturalmente ter uma relação de simpatia com aquele espírito? Não, não precisa. Porque só do fato de eu existir com as minhas peculiaridades, é natural que eu tenha um magnetismo que possa ser diferente do irmão que eu estou tolerando. Então, para um aspecto de identificação, eu simplesmente posso não bater com aquela criatura. Como nos diz aqui na questão do Livro dos Espíritos, a questão 301. 2 espíritos simpáticos são complemento um do outro? Ou a simpatia entre eles é resultado de identidade perfeita? E os espíritos respondem a Kardec. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Pendores como se fossem as nuances da personalidade, a inclinação dos nossos gostos, daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos agrada. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Portanto, a simpatia entre os espíritos não se dá como se um tivesse que completar o outro. Na verdade, ela se dá por razões de magnetismo, de semelhança entre um espírito e outro, que a gente vai ver isso melhor no segundo vídeo. Portanto, simpatia é uma coisa. Decisão no campo da afetividade de me relacionar com essa criatura para eu desenvolver virtudes é outra coisa. Emmanuel nos diz, no livro Encontro Marcado, mensagem 17, em Todos Nós, ele diz assim: diante assim de nossos adversários, sejam eles quais forem, indiscutivelmente não será razoável adotar irresponsabilidade ou bajulação para com desequilíbrio ou leviandade, sob o pretexto de se estabelecer a concórdia, mas conservemos respeito e simpatia orando por eles,
e abençoando-lhes a existência, na certeza de que o Senhor está agindo no coração deles e operando em silêncio nas entranhas de nossa alma, renovando-nos e aprimorando-nos, de modo a que hoje, aqui, amanhã, mais tarde ou mais além, venhamos a reunir-nos todos na posição de filhos de Deus, sem tisna de separatividade ou melindre, para trabalharmos integrados finalmente uns com os outros na construção do reino de amor. Então Emmanuel dá um critério muito interessante para a gente. Pode haver diferença entre os espíritos por conta de diferença magnética, de diferença entre pendores, entre peculiaridades, personalidade. Pode haver. Mas também no campo da afetividade é necessário que a gente se esforce para a gente amar aquela criatura. Mas à guisa de nos esforçarmos para tolerar aquela criatura, é interessante que a gente saiba dizer que o que está errado e o que está certo. Mas que a gente saiba fazer isso com compreensão, com tolerância. E não tentando à guisa de desenvolver afinidade a qualquer custo, a gente passe a mão e incentive o erro daquela criatura que porventura esteja equivocada. E por fim também, à guisa dessa questão da antipatia natural entre os espíritos e do desejo da gente se afastar dessas criaturas, porque nosso mundo emocional, a sensibilidade do nosso mundo emocional está muito irritada, então a gente deseja se afastar dessas criaturas. Acerca desse contexto, na questão 180 de O Livro O Consolador, Emmanuel nos diz: a indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos de evolução de vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é uma atitude justificável como medida de vigilância espiritual? E Emmanuel responde: a indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Um ponto. Outro ponto. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela nobreza de suas expressões educativas. O questionamento ele parte do pressuposto que a pessoa que pergunta, ela está em plena execução da sua reforma íntima e está tendo algumas dificuldades. É como se ele dissesse assim: olha, eu estou ali tentando fazer a vigilância espiritual do meu coração, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Porém, tem algumas pessoas que mexem muito com a minha sensibilidade emocional. São pessoas muito difíceis, que me irritam, que me aborrecem. Então, a guisa de eu tentar me equilibrar, não perder o equilíbrio, manter vigilância espiritual, justifica eu me tornar indiferente a essas pessoas para não sair do eixo, para não me desequilibrar? Ou seja, indiferente no sentido de ignorar, parar de falar com essas pessoas, ignorar, me tornar indiferente. Justifica para um fim bom eu usar esse meio? Justifica isso? E a resposta de Emmanuel vem no sentido assim, muito interessante, porque ela se volta bem para a intenção do sentimento que a pessoa vai usar durante esse processo de afastamento, durante esse processo de indiferença. Ele diz assim, em duas situações. Primeira situação, presta muita atenção na tua intenção. Veja, se você tem um intuito nobre e educativo de respirar um pouco, porque está muito difícil, a pessoa mexe muito com a tua sensibilidade emocional, mas se tu tens um intuito nobre, estás ligado com Cristo de verdade, e tu te afasta um pouco, ou então continua falando com a pessoa, mas diminui um pouco mais o contato. Se tu fazes então essa indiferença aí, para que tu possas respirar melhor, mas que cada vez mais tu vá ali no progresso com o Cristo, buscando melhorar o teu relacionamento com essa pessoa, isso é nobre e é uma questão educativa muito válida, muito interessante. Mas presta muita atenção. Toma cuidado, no segundo ponto já, se tu não estás também disfarçando para ti mesmo, tentando te convencer que tu estás tentando te equilibrar espiritualmente, mas na verdade tu estás ali com um rancor muito grande daquela pessoa e tu queres te afastar dela em definitivo, mas não quer que fique feio para as pessoas. Então tu justifica que é por conta de vigilância espiritual, quando na verdade tu queres manter ela longe e não queres tolerar ela. Então se for assim, aí ele diz: toma cuidado, porque isso é muito ruim para a alma, porque ocasiona a cristalização do sentimento de raiva que vai te conectar com aquela criatura que tu não queres tolerar. Que Deus colocou ela no teu caminho para que tu pudesses edificar virtudes filhas do amor, como a tolerância, por exemplo. E você só vai conseguir tirar a cristalização daquele sentimento antagônico por ela
Mesmo que a ótica do mundo você esteja tentando se justificar. Ah, não, eu estou me afastando dessa pessoa porque eu preciso ter um pouco mais de equilíbrio espiritual, tal. Isso é o verniz, mas por dentro você não está nem um pingo com vontade de voltar a falar com outra pessoa. Essa é a tua intenção íntima verdadeira. Então, se for assim, a cristalização vai ficar, o sentimento antagônico de raiva vai estar sendo nutrido por você e você só vai conseguir se libertar dele por ocasião do perdão. O perdão é que vai libertar essa cristalização. E por fim, Emmanuel nos diz: praticar a generosidade com os nossos amigos e afeiçoados é um dever. Mas exercer a gentileza e a tolerância com os adversários de nossos pontos de vista é caridade.